E aí, pessoal, eu sou o Kleber, professor de matemática. Essa é a primeira aula que eu estou tendo com vocês, né? Bom, essa primeira aula a gente vai falar sobre regra de três simples, tá? A gente tem a regra de três simples e a regra de três composta que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá bom? Primeiramente, quando a gente fala de regra de três, a gente está falando de grandeza, tá? Então, primeiro passo, vamos entender primeiramente o que é uma grandeza, tá bom? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, pode ser contado, tá? A gente pode pegar como exemplo de grandeza a questão de volume, massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo de produção, tudo isso daí, tá? Tudo isso é grandeza, tá bom? A grandeza, né, ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Como a gente está trabalhando com a regra de três simples, a gente vai trabalhar apenas com duas grandezas. Cada grandeza vai ter dois valores, então ao todo nós teremos quatro valores. Dos quatro, o exercício sempre vai fornecer três valores. A gente vai ter que achar esse quarto valor, ok? Bom, nada melhor que exemplo para a gente explicar essa situação, tá? Nessa atividade 1 que eu passei para vocês, tem uma lista aí com alguns exercícios, ao todo são 18, né? E como eu sou bonzinho, eu vou resolver pelo menos 4 com vocês. Obviamente eu peguei dois dando exemplo diretamente proporcional e dois inversamente proporcional, tá? Então vamos começar. O primeiro aqui, tá bom? Ele diz o seguinte, ó. Para obter 28 kg de farinha, são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilogramas do mesmo trigo são necessários para obter 7 kg de farinha? Então vamos lá. A questão da grandeza, né? Aqui nós estamos trabalhando com quilogramas, ok? Que no caso é massa, né? E aqui eu tenho a relação de farinha e trigo. Eu preciso de 40 quilos de trigo para fazer 28 de farinha. Aí ele pergunta, ora, quantos de trigo então vou precisar para fazer 7 quilos de farinha? Então, em primeiro lugar aqui, ó, eu vou colocar aqui no diretamente proporcional, mas eu vou explicar por que, obviamente, é diretamente proporcional, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, nós estamos trabalhando com farinha e trigo, ok? Ambas grandezas aí, massa. Então, vamos lá. Com 40 quilos de trigo se faz 28 quilogramas de farinha. Aí ele pergunta, com quantos quilos de trigo? Como eu não sei quantos são, eu vou chamar de uma letra qualquer. A gente costuma usar muito na matemática esse bendito X, né? Então deixa o bendito X aí. Com quantos quilos de trigo precisarei para fazer 7 quilos de farinha? Se for parar para pensar, aqui é uma tabelinha que a gente montou, ok? Certo? Uma tabelinha. Bom, lembra que eu disse que ao todo, ó, que cada um aqui vai ter dois valores, ao todo eu terei 4, mas os 4 o exercício vai me dar 3 e eu vou ter que achar esse quarto, tá vendo? É isso aqui. Para resolver isso daqui, a gente vai usar a propriedade fundamental das proporções, ok? O que é essa propriedade fundamental das proporções? Primeiramente aqui, eu vou escrever da seguinte forma, 28 está para 7, assim como 40 está para x. O que é essa bendita propriedade fundamental das proporções? Ela diz o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ah, professor, o que é produto? Produto é o resultado de uma multiplicação, gente, tá? Então ele quer dizer o seguinte, se eu multiplicar 28 por x, o resultado vai ser igual a 7 vezes 40, a famosa multiplicação aí em x, tá? A famosa multiplicação em x. Então, 28 vezes x igual 7 vezes 40, 280. Aqui é uma equaçãozinha, gente, do primeiro grau. Como se resolve isso daqui? O objetivo de uma equação do primeiro grau, de qualquer equação na realidade, né, é achar o valor da incógnita, tá?
No caso, a gente sempre tem que deixar a incógnita sozinha em um dos membros da igualdade. Que no caso aqui eu tenho que deixar o x sozinho aqui para saber o valor dele. Só que tem um 28, não tem? Ele está multiplicando. A operação inversa de multiplicar é dividir. Então vai ficar x igual a 280 dividido por 28. Ok? 280 dividido por 28 é 10. Logo, então, x não é o trigo, né? Então, logo, então, vou precisar de 10 quilogramas de trigo para fabricar os 7 quilos de farinha. Ah, mas assim, o senhor não disse por que é diretamente proporcional, tá? Por que é diretamente proporcional, gente? O que aconteceu aqui com a farinha? Eu aumentei ou diminuí a quantidade de farinha? Diminuí, certo? Se eu vou precisar fazer menos farinha, eu preciso de mais ou menos trigo? Eu vou precisar também de menos trigo. Então, por isso que é diretamente proporcional, tá? Por quê? O que é diretamente proporcional? Quando um diminui, o outro diminui. Se o outro aumenta, o outro aumenta. Ou seja, se eles diminuem ou eles aumentam, tá? É diretamente proporcional. Agora, se um diminuísse e o outro aumentasse e vice-versa, eu tenho um caso de inversamente proporcional. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Olha só. Esse daqui. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Instalação elétrica, obviamente. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a quantidade, minha grandeza aqui é a quantidade de eletricista e o tempo, em dias no caso, certo? Ok? Então vamos lá. Eletricista e tempo é quantidade, né? Quantidade. Quantidade de eletricistas e o tempo em dias, certo? Então ele diz o seguinte aqui, voltando. 8 eletricistas, 3 dias. Então, 8 eletricistas levam 3 dias para concluir a obra. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, quantos dias, não sei quantos são, 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho. Ó, montei minha tabelinha aqui de novo. Como que eu vou saber se isso daqui é um caso de diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vamos lá. Primeiramente, o número de eletricistas diminuiu ou aumentou? Diminuiu, certo? Então eu estou trabalhando com a quantidade menor de eletricistas. Se diminuiu a quantidade de eletricistas, você acha que eu vou levar mais ou menos tempo para concluir essa obra? Se eu tenho menos operário, é óbvio que eu vou demorar mais tempo. Aqui, ó, isso é inversamente proporcional. Se eu diminuo a quantidade de eletricistas, é óbvio que eu vou levar mais tempo para concluir essa obra, tá? Então, esse é um caso típico de inversamente proporcional. Esse aqui não, ó. Se eu diminuo a quantidade de farinha, vou precisar de menos trigo. Aqui não, aqui é inverso, ó. Se eu diminuir eletricista, vou precisar de mais tempo para concluir essa obra. Tá, e como resolvo? Qual a diferença para resolver isso daí? Vamos lá. Primeiramente aqui, ó, 8 está para 6, assim como 3 está para x. Lembrando que quando eu diminuo aqui a quantidade de eletricista, eu vou precisar de mais tempo, né? Para concluir a obra. Para eu resolver isso daqui, eu tenho que deixar setinhas apontadas para o mesmo lugar. Elas estão invertidas, né? Então, eu tenho que deixá-las apontadas para o mesmo lugar. Então, ou eu inverto essa grandeza aqui, ou eu vou inverter essa daqui, certo? Tanto faz, não vai mudar, tá bom? Vou inverter, então, essa primeira grandeza, que é a quantidade de eletricistas, né? Em vez de ser 8 está para 6, vai ficar 6 está para 8. Inverti essa primeira, ok? A outra mantém.
Então eu inverti, né? Quando eu inverti a setinha, inverteu. Aqui permaneceu. E agora, as setinhas estão apontadas para o mesmo lugar? Estão. Então, se elas estão apontadas para o mesmo lugar, eu posso resolver. Ó, produto dos extremos, a multiplicação em x, né? Pelo produto dos meios. Ó, então, 6 vezes x igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Novamente, equaçãozinha do primeiro grau. Para resolver, é só deixar o x sozinho desse lado. Se o 6 está multiplicando, a operação inversa de multiplicar é dividir. 24 dividido por 6 é 4. O x era o que mesmo? O tempo em dias. Então, eu vou precisar de 4 dias para concluir essa obra. Ah, professor, não entendi ainda. Não tem problema, eu vou dar mais exemplos. Tá? Vamos lá. Esse caso aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui. Separei um outro aqui, ó. Eu fiz uma sombra aí agora, porque cansa a mão ficar gravando esse negócio aqui, viu? Então, vamos lá. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora? E agora? Será que é diretamente proporcional ou inversamente? Então, uma máquina, 100 peças. Vamos primeiramente imaginar as duas grandezas. Eu disse lá no comecinho que regra de 3 simples vai trabalhar sempre com duas grandezas. Vamos identificar quais são essas grandezas. A primeira aqui é uma máquina produz 100 peças, então quantidade, né? Então, quantidade de peças. Essa é a primeira grandeza. Segunda, qual que é mesmo? O tempo, ó, 25 minutos para produzir. Então, ó, o tempo em minutos, ok? Beleza, vamos montar nossa tabelinha aqui, ó. Certo? Então vamos lá, ele diz que 100 peças, 25 minutos. Então, 100 peças, 25 minutos, ok? Aí ele fala, quantas peças produzirá em 1 hora? Quantas peças, não sei quantas são, uso o bendito X da Xuxa lá, né? Em 1 hora. Só que tem um problema aqui, ó. Aqui reparou que em cima meu tempo está em minutos. Embaixo está em horas. Como resolver essa situação? Deu mofo, mofo deu. E agora? Não tem como eu trabalhar com esses dois sistemas. Ou eu trabalho com horas, ou eu trabalho com minutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar aqui, ó, essa 1 hora em minutos. 1 hora tem quantos minutos? 60. Então vamos deixar como 60 minutos. Porque se vocês não se atentarem a isso e deixasse como 1 hora, ia dar um resultado errado, tá? Então tem que ter atenção nessa questão aí, ok? Beleza? Então vamos lá. Agora sim, vamos agora pensar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Primeiramente, aumentou ou diminuiu o tempo? Eu tinha antes 25 minutos, agora estou com 60 minutos. Aumentou o meu tempo, não é verdade? Se aumentou o meu tempo, vai aumentar ou diminuir a quantidade de peças? E aí? Eu tenho mais tempo. Com mais tempo eu faço mais ou menos peças? Eu vou fazer mais peças também. Quanto mais tempo eu trabalhar, mais eu vou produzir, certo? Então, se eu aumentei a quantidade de tempo, ó, de 25 para 60, então também vai aumentar. Setinha para cima aumenta, setinha para baixo diminui. Vamos usar essa lógica, tá? Então, se eu aumentei a quantidade de tempo, obviamente eu vou produzir mais peças. Então, é o quê? Diretamente proporcional. Então, não vou precisar inverter, que as setinhas já estão apontadas para o mesmo lugar, né?
Então, vamos lá. 100 está para x, assim como 25 está para 60, ok? Vamos usar novamente a propriedade fundamental das proporções, né? Que nada mais é do que essa multiplicação em x aqui, ok? Então, ó, 25 vezes x igual a 100 vezes 60. 100 vezes 60 vai dar 6.000, ok? Novamente, equaçãozinha do primeiro grau. O objetivo é deixar o x sozinho aqui, nesse lado do primeiro membro aqui da igualdade. Primeiro membro, segundo membro, né? Deixar o x sozinho desse lado aqui. Então, 25 está multiplicando. A operação inversa de multiplicar é dividir. Ora, 6.000 dividido por 25, vamos lá tentar fazer esse cálculo aí de cabeça, vai dar 240. Ah, mas usa calculadora, né? Então, ó, quantas peças eu vou conseguir fabricar, produzir? 240 peças, viu? Obviamente, se aumentei meu tempo, vou produzir mais peças. Foi isso que aconteceu. Ah, esse aqui foi o exercício 13, tá? Então, já resolvi o 13, já resolvi o 11. Vamos resolver agora esse aqui, o 3, ok? Vamos lá. Mais um exemplo aí. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Vamos lá, primeiro passo, ler o problema e identificar as duas grandezas. Primeira grandeza, a quantidade de operários, ou seja, a quantidade de pedreiros. Então, vamos anotar aqui, ó. Pedreiros, a quantidade. Ok? Qual a segunda grandeza? O tempo, que está em dias. Então, o tempo que está em dias. Tá aí, quantidade de pedreiro e o tempo em dias. Duas grandezas já foram identificadas. Então, 6 pedreiros podem construir a parede em 8 dias. 6 pedreiros constroem uma parede em 8 dias. Quantos dias? 3 pedreiros para fazer a mesma parede. Quantos dias? Não sei, vou chamar de X. 3 pedreiros para construir a mesma parede. Já montamos nossa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos lá. Aquela situação que eu disse no começo, lembra que eu disse? Cada grandeza, 2 valores, né? Então, ou seja, ao todo vou ter 4 valores. Dos 4, sempre o exercício vai fornecer 3. Vai sempre faltar esse quarto que vocês vão ter que achar. Primeiro passo. Agora, o primeiro passo foi identificar as grandezas, né? Quem eram as duas grandezas. Segundo lugar, montar essa tabelinha com os valores. E o terceiro passo agora é identificar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. É importante que identifique para que não cometa erro, tá? Porque já viu que quando é inversamente proporcional tem que inverter uma das grandezas aí, né? Tá. Então vamos lá. Aumentou ou diminuiu a quantidade de pedreiros? Diminuiu. Se diminuiu, setinha para baixo. Se aumentou, setinha para cima. Se eu estou trabalhando com menos pedreiro, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para concluir essa obra? Eu vou levar mais tempo, né? Então, se eu diminuo a quantidade de pedreiros, eu vou precisar de mais dias para concluir essa obra. Ou seja, vai aumentar a quantidade de dias. Ó, inversamente proporcional, né? Então, ó, para resolver isso daqui, eu vou ter que inverter uma das duas grandezas aqui. Tanto faz, a primeira ou a segunda. Como aquela hora eu inverti a primeira, eu vou inverter a segunda para vocês verem que não tem problema nenhum, tá? Então, ó, 6 está para 3, assim como, ó, vou inverter aqui. 8 está para, perdão, x está para 8. Tive que inverter, né? Ó, aqui permaneceu. Aqui eu inverti. A setinha que estava para baixo, para cima ficou para baixo, ok? Viu? Ó, só inverti, ó. Agora as setinhas estão apontadas para o mesmo lugar. Então, ó, eu mantive a primeira do jeitinho que estava, a primeira grandeza, e inverti a segunda. Para quê?
Agora, ó, as setinhas estão apontadas para o mesmo lugar. Agora eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar em x aqui. Ó. 3 vezes x igual a 6 vezes 8, que é 48. O 3 está multiplicando. A operação inversa de multiplicar é dividir. Então, ó, vai ficar 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 é 16. 16 o quê? 16 dias. Se for parar para ver, é bem lógico, né? Se reduziu pela metade a quantidade de pedreiros, vai dobrar a quantidade de dias. E dobrou realmente, né? Você viu? Então, muita atenção, gente, na hora de resolver. Então, primeiro passo, tá? Vamos lá, recapitulando. Primeiro passo, identifica quem são as grandezas, monta a tabelinha, né, no segundo passo. E o terceiro é verificar se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Se um diminui e o outro aumenta, ou vice-versa, é inversamente. E antes de fazer essa multiplicação em x, tem que deixar a setinha apontada para o mesmo lugar, ok? Aí depois é só resolver, o passo acaba sendo igual, tá bom? Então, ou seja, desses 18 exercícios, resolvi 4. Então, vai ficar só 14 para vocês resolverem aí, entendeu? Resolvi uns 20% para vocês aí, ok? Então é isso, qualquer dúvida é só postar aí no grupo, tá bom? Um abraço.